Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa segunda-feira, 20 de janeiro. 500 a 600 milhões de reais em contratações só nessa primeira janela de 2025. Se você converter para euros, a gente vai estar falando aí de quase 100 milhões de euros em uma janela. É muito dinheiro colocando em reforços, né? O Botafogo quer ter um time, um elenco competitivo. Muitas saídas aconteceram, o que leva vários torcedores a reproduzirem aquele discurso da Fla-Press, de adversários, de que o Botafogo está tendo um desmanche e tudo mais. Eu já deixei minha opinião clara aqui em relação a isso. No meu ponto de vista, não teve desmanche. A equipe titular, a gente perdeu 2 titulares importantíssimos, Luiz Henrique e Almada. Só que no banco de reservas, reposições que a gente consegue fazer até com certa tranquilidade, porque na maioria dos casos, jogadores que já tinham chegado ao fim do seu ciclo com a nossa camisa. E é importante a gente nunca entrar numa de renovar contrato por gratidão, pelos serviços já prestados. Quando você quer continuar brigando, quer continuar sendo campeão, se chega ao fim o ciclo de um dado atleta, então você tem que deixar esse atleta seguir. Claro que você teve a venda do Júnior Santos, que era reserva ao fim de 2024. Mas o Botafogo já dá uma resposta no mercado. Foi atrás do Arthur. Características diferentes, é verdade. 10 milhões de euros na contratação do ponta de 26 anos. Mas um jogador de qualidade técnica indiscutível. É muito bom jogador. Seus números pelo Red Bull Bragantino, pelo Palmeiras, pelo próprio Zenit mostram isso. Boas participações em gols, seja balançando as redes, seja dando assistências. Fora isso, claro, a gente tem que pensar aqui na contratação do Bitelo, que está avançando, né? Falta aqueles últimos detalhes. O Marcelo Correge, inclusive, já cravou que o Bitelo vai ser jogador do Botafogo, mas existem ainda alguns pontos ali para serem finalizados. Tem a situação do Wendel, que o Botafogo quer muito contar com o jogador para agora. O Wendel também quer retornar agora ao futebol brasileiro, mas ainda tem lá campeonato russo para rolar, né? E o Zenit está disputando o título com o Krasnodar. Então isso dificulta um pouquinho. Mas são 3 jogadores, só falando desses caras, pensando ali em setor ofensivo, que vão nos ajudar pra caramba. Não sabemos exatamente as cifras envolvidas na negociação do Wendel, né? Fala de 15 a 20 milhões de euros. O Bitelo também, 18, podendo chegar a 20. E o Arthur, 10. Só nessa brincadeira, a gente está falando aí do Botafogo tendo investido o quê? Mais de 43 milhões de euros. Só nesses 3 jogadores. E isso porque você ainda tem a situação do Anderson Lopes, que está avançando, né? Centroavante, que chegaria para fazer a reposição ao Tiquinho Soares. Fora outros jogadores que o Botafogo tem que ainda buscar. Tem que buscar, por exemplo, mais um ponta-direita, porque a gente não vai ter, né? Perdemos o Júnior Santos e o Luiz Henrique, então a gente tem que buscar 2 atletas para essa posição. Fato é, por mais que tenha demorado um pouquinho mais do que a gente gostaria, o Botafogo, ele estava trabalhando. E isso é importante a gente trocar uma ideia aqui pelo seguinte: nós temos que aprender, de uma vez por todas, como funciona a SAF Botafogo. Como funciona esse modelo de trabalho? Como que o Botafogo vai ao mercado? Porque senão todo começo de temporada vai ser um desespero desnecessário. Ah, porque o time A está contratando, porque o time B, o time C está contratando. O Botafogo nunca deixou de contratar. E o Botafogo está buscando fazer movimentos que outras equipes não estão fazendo. Quando você olha o tanto de investimento que a gente vai ter nessa primeira janela de 2025, é inegável que é uma situação diferente do que você vê em outras equipes. O Flamengo, por exemplo, até agora, vamos pegar aqui os nossos concorrentes, né? O Flamengo contratou o Juninho do Queirababe, 5 milhões de euros. Ele já estava saindo do time dele, só que ele ia para o futebol espanhol. Aí o Flamengo atravessou a situação, acabou conseguindo a contratação do atacante. O Palmeiras contratou o Facundo Torres e o Paulinho, 2 reforços para o setor ofensivo. Mas nas outras tentativas, até agora, não teve assim, caraca, o Palmeiras já contratou esse, aquele, 5, 6 reforços. Não teve esse caso. Não foi assim. Se você pega outros times, contratou muito o Fluminense. Tá até para contratar o Rony do Palmeiras. 50 milhões de reais, 8 milhões de euros.
mais 4 anos de contrato, um custo altíssimo pelo Rony. Se o Botafogo tivesse ido atrás do Rony, você teria ficado satisfeito? Tenho certeza que não. Alguns torcedores até poderiam olhar com bons olhos, mas a maioria não veria dessa maneira. Se saísse a notícia de que o Botafogo está botando 8 milhões de euros na contratação do Rony e que o Rony ganharia aqui próximo de R$1 milhão por mês, a galera ia estar desesperada. Caraca, não é possível que o Botafogo vai colocar dinheiro nessa contratação. O que eu quero dizer com isso tudo aqui? Nós temos que confiar no trabalho que vem sendo desenvolvido. Não é só uma questão de dinheiro. Não é só uma questão de, caraca, são altas cifras nesse e naquele. É uma questão de você olhar o que o Botafogo está fazendo e você enxergar qualidade em todos os jogadores que estão sendo contratados. Todos os jogadores que estão sendo pretendidos. Do Léo Link, passando pelo Jair, pelo David Ricardo, 2 jovens zagueiros com potencial que já passaram pela pressão de defender equipes que são importantes no cenário nacional, mesmo que tenha sido numa Série B. O David Ricardo com o Ceará, o Jair com o Santos. São 2 equipes tradicionais do futebol brasileiro, indiscutivelmente. Tiveram vários jogos, muitos minutos na segunda divisão. E chegam, como jovens, sendo sombras aí para Bastos e Barbosa, a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. E a gente precisava desses reservas. E faz sentido que sejam atletas jovens. Porque Bastos já é um veterano e o Barbosa daqui a pouco vai estar completando aí seus 30 anos, não nessa temporada, mas está caminhando para isso, né? Então faz sentido que sejam jovens atletas para aprenderem com os mais velhos e também se desenvolverem à medida que tiverem as oportunidades. No meio de campo, o Botafogo, que está buscando o Wendel, o Bitelo, o Arthur na ponta, tem a situação do Marlon Gomes. A contratação do Wendel não necessariamente breca a vinda do Marlon Gomes, um jogador que o Botafogo já chegou até a fazer proposta. 10 milhões de euros, foi rejeitada pelo Shakhtar. A gente não sabe em que pé se encontra nesse instante. Mas assim, cara, todos os jogadores que surgiram até agora têm qualidade. Uns a gente conhece, outros nem tanto. O Cuti Hernandes, por exemplo, eu não vou falar para vocês aqui que eu já tinha visto, assistido alguma partida do Cuti Hernandes. O Anderson Lopes, a mesma coisa. Mas são jogadores que passam por uma análise de inteligência de mercado que já se comprovou muito acertada e muito assertiva também. A gente não pode negar. É claro que o scout do Botafogo não tem 100% de aproveitamento. Normal. O trabalho do scout nem é esse. Não é zerar a margem de erro. É reduzir, minimizar ao máximo essa margem de erro. E a gente tem visto um resultado muito positivo. Se a gente conseguir de fato a contratação de todos esses atletas, o Botafogo vai estar dando um salto de qualidade. No meu ponto de vista, a gente vai estar subindo pelo menos um degrau nessa escada aí de todo ano tentar melhorar aquilo que a gente tem disponível. Claro, falta o comandante. A gente não sabe se vai ser o Vasco Matos, treinador do Santa Clara, ou se vai ser outro profissional. Falta esse comandante. É a parte que mais me preocupa nesse momento, sinceramente. A questão das contratações, eu já gostaria de, na data da reapresentação, 2, 3 caras novas? Sim. Mas a parte mais fundamental agora é saber quem vai ser o técnico. E como vai ser o modelo de trabalho desse treinador. Qual o sistema de jogo que ele vai querer implementar, se a gente vai buscar realmente o protagonismo, de buscar ter essa posse da bola, pressionar o adversário, jogar no campo dos caras. Essa é a parte que mais me preocupa nesse instante. Não pensando em Supercopa, tá? Contra o Flamengo. Porque tá mais do que claro, aproveitando aqui que eu falei da gente entender de uma vez por todas como trabalha a SAF, tá mais do que claro que Supercopa não é prioridade dentro da temporada. É um jogo, uma final, vale taça, eu quero ganhar, você provavelmente quer ganhar também. Nem todo botafoguense encara dessa maneira. Eu quero ganhar qualquer coisa que esteja valendo taça. Supercopa, Recopa, são títulos que eu quero ter na nossa galeria. Seriam troféus inéditos, inclusive. Mas eu não posso chegar aqui e falar que vale tudo para a gente poder levantar esses títulos. Vale sacrificar toda uma temporada para colocar alguém ali no comando, mesmo que não seja ainda a pessoa que o Textor considera mais adequada para a função. A gente tem que saber que existe o cenário macro e o cenário micro. O cenário micro é o mês de fevereiro. Supercopa, Recopa.
O cenário macro é Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Copa do Mundo de Clubes. Se você tiver que sacrificar o mês de fevereiro em prol de você ter uma grande temporada nas outras competições, o preço está aí. Quem está disposto a pagar? O Textor, certamente. Quanto a isso, sem sombra de dúvida alguma, né? O Textor está disposto a pagar esse preço. No ano de 2024 foi a mesma coisa, quando a gente teve na pré-Libertadores o Fábio Matias. O Textor apostou alto. Deu resultado. Poderia não ter dado, mas deu resultado. A gente avançou contra a Aurora, contra o Red Bull Bragantino, chegamos à fase de grupos. E aí sim, depois da primeira derrota, dentro do Newton Santos, chegou Arthur Jorge e o resto da história, conforme você bem sabe. O Botafogo, ele está dando uma resposta através do mercado. E é a melhor coisa que a diretoria pode fazer. Contrata grandes atletas, atletas de qualidade comprovada, outros que podem ser uma aposta sim, mas que tem uma análise de mercado, de inteligência por trás, para que a gente tenha não só um time muito qualificado, mas um grupo com profundidade suficiente para dar conta do recado durante toda a temporada de 2025, que promete ser muito desgastante, que promete ser uma doideira, uma loucura, porque vai ser jogo atrás de jogo e o novo treinador vai ter que se adaptar a todo esse contexto. Não sei se vai dar certo, se vai gerar frutos no fim de 2025. O que eu sei é que nós teremos jogadores qualificadíssimos para buscarmos os nossos objetivos e assim, claro, eu espero que aconteça. Daqui a pouquinho começa o choro do fair play financeiro. Cadê o fair play? E a gente vai criando mais um evento canônico toda a temporada, né? Tem os vascaínos dizendo que o time deles é o suprassumo, que é isso, que aquilo. Inclusive já teve declaração nesse sentido, de que o meio de campo do Vasco ele é top 4 do Brasil, com o Cocão e o Hugo Moura. Pois é, teve isso. E ao mesmo tempo esse evento canônico de é satélite, meu Deus, cadê o fair play? Estamos caminhando nessa direção e as novidades vão começar a serem anunciadas, certo? Por hora é só, eu tô indo nessa, quero saber a sua opinião sobre essa maneira da SAF trabalhar e, claro, o que você espera de comportamento dos adversários à medida que as nossas contratações, os nossos reforços forem sendo anunciados. Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, na hora do almoço eu vou estar de volta ali por volta de 1h05 da tarde e eu conto com a sua presença. Fechou? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!